Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar e também sobre a tua família. E estamos hoje, Hoje, São Gonçalo aqui, Rio de Janeiro, olha, chuva a madrugada toda, desde ontem, né? Hoje pela manhã deu uma estiadazinha, parecia que o sol ia reinar, mas tudo nublado aqui no Rio de Janeiro, né? E aquele ventinho frio, né, que bate, mas nós estamos aqui para podermos finalizar, né, a nossa semana lendo a palavra do Senhor. Nós estamos lendo em 1 Tessalonicense. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4, onde vai falar a respeito da exortação à santidade, ao amor fraternal e também ao trabalho, né? Ao trabalho. E nós vamos, irmãos, graças a Deus, a cada dia, né? A cada momento, nós lendo a palavra, nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos adquirindo do Senhor este privilégio que é a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Como muitos irmãos, né, têm comentado e falado que têm aprendido também, né, e têm se voltado à palavra. Porque a gente só adquire, irmãos, conhecimento, isso tanto para a nossa vida espiritual quanto para a nossa vida profissional, né? Quando eu era operador de rádio, né, fui operador aqui na Rádio Capital do Rio de Janeiro, então nós tivemos uma evolução, né, de 1990, né, de 1990 até 2009, né, até abril de 2009, foi a minha temporada na Rádio Capital do Rio de Janeiro. A gente passamos por várias evoluções, mas qual evoluções? Antigamente se usava fita cassete, né? Aquelas fitas cassete. A gente gravava fita cassete, aquelas fitas de rolo também, né? Aqueles gravador grandão, aquelas fitas de rolo. Aí tiramos a fita de rolo e tiramos a fita cassete, né? Tinha aquelas tal de cartucheira também, né? Que a gente botava aqueles cartuchos e para poder colocar a identificação, né? Aquelas vinhetas, né? Programa A Voz da Libertação. Hoje a gente quase não ouve mais, né, essas vinhetas, né? Eu ainda tenho aqui, né, essas vinhetas. Qualquer dia eu vou ver se eu coloco aqui no canal, né? Só para ver se eles aproveitam de novo, né? Porque a gente preenchia o programa Voz da Libertação, né? O programa Voz da Libertação, um lemitível para a sua alma. E era uma bênção. E aí a gente foi se evoluindo, aí veio o MD, né? O MD, a gente tinha que aprender a usar o MD, né? Aí veio junto já o CD também, tiraram aqueles LPs, e nós tivemos que aprender usar aqueles aparelhos de MD, né, para poder fazer gravação, para poder colocar as vinhetas. Os cultos já não era gravado mais em fita cassete, já não era gravado em fita de rolo, já era tudo MD. E foi passando o tempo e a gente aprendendo. Veio uma época que eu vou dizer que seja a mais complicada desta evolução toda, foi quando chegou os computadores. Aqueles que, né, tinham uma amizade, né, uma intimidade com o computador, né, passava tranquilo. Mas aqueles que nunca tinham visto um computador para poder aprender ainda, olha, foi complicado. Foi uma época que para muitos, né, foi enrolado essa época. E eu sou uma época da era da informática, né, eu sou uma época da era do XP, né? XP ou XT, né? Não era nem o Windows, né? Praticamente nem existia, a gente usava o DOS, né? Quem
é de informática aí vai compreender. A gente usava o DOS, quando não era o DOS, usava aqueles disquete grandão, né, para o computador para poder fazer a sua iniciação. Foi uma época. E quando nós, irmãos, falamos, tratamos da palavra de Deus, é da mesma forma e muito mais edificante ainda, porque nós adquirimos conhecimento para a nossa vida espiritual. Porque muitos continuam, né, praticamente cristão, né, entre aspas, e continua do jeito, vamos dizer, do jeito maneira que ele queira. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E aí tem muitas pessoas que jogam na igreja. Não, a minha igreja não tem nada a ver com isso, não. Ah, a minha igreja permite. Ah, não, a minha igreja não liga para isso, não. Não, estou falando da questão da palavra de Deus. Né? Tem muitas pessoas que querem que a palavra do Senhor esteja inscrito ali, né? Tudo que é pecado. Irmãos, eu penso assim, é a minha forma de pensar. Quando a palavra de Deus coloca para nós sermos diferente do mundo, é porque nós temos que ter uma mudança. Nós temos que ter uma mudança na nossa vida. E porque a palavra do Senhor fala, então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque os que servem a Deus vão seguir a palavra do Senhor. Vamos ser o quê? Diferente do mundo. A contaminação do mundo não pode atingir a nossa vida. Mas para esta contaminação não atingir a nossa vida, a palavra do Senhor vai dizer para nós fugirmos da aparência do mal. Amém? Irmãos, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o teu canal Tempos Rio. E agora nós vamos já para a leitura, porque eu acho que já deu bastante tempo, né, desta notificação, né, chegar para os irmãos. Né? Eu estou aqui fazendo esta live para podermos ler a palavra do Senhor. E hoje, 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler um total de 18 versículos. Amém? Então vamos já à leitura da palavra do Senhor, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de vós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abunde cada vez mais. Verso 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Verso 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas, sim, a Deus, que nos deu também o seu Espírito.
Santo. Verso 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmo estáis instruído por Deus que vos ameis uns aos outros. Verso 10. Porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundes cada vez mais. Verso 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. Verso 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Vamos agora para o tópico 2, que é acerca da ressurreição e vinda de Cristo, que é 1 Tessalonicenses 4 e verso 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15. Dissemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que não nos os que ficarmos vivo para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18 e final, que diz assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavras. Amém? Então foi aí a leitura, o homem do ovo passando exatamente, né? Ainda parou aqui na frente, aqui ainda, mas está dando para a gente concluir o nosso raciocínio a respeito da palavra do Senhor, nosso Pai. Irmãos, o apóstolo Paulo, mais uma vez, exortando, né, vamos dizer assim, chamando a atenção dos irmãos ali de Tessalônica. E ele coloca para os irmãos de Tessalônica que eles devam viver para agradar a Deus. E uma preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha era com o que poderia contaminar os irmãos de Tessalônica. E nós vemos, irmãos, que esta preocupação que o apóstolo Paulo ele se referia era as práticas ilícitas, era as práticas sexuais, as práticas
das prostituição. E nós vemos que na nossa atualidade, quantas pessoas, né, têm abandonado os caminhos do Senhor por causa de tal ato. E o mais interessante, irmãos, é que depois que se comete o ato, aí começa a vir, né, a cobrança, vamos dizer assim, a ausência do Espírito Santo de Deus, e aí começa a entrar na vida da pessoa a vergonha. E quando entra a vergonha, rapidamente aquela pessoa já desiste dos caminhos do Senhor, e é isso que o inimigo, ele quer. Estou aqui falando desta forma, irmãos, todos nós não estamos livres do pecado. A única diferença que acontece é quando a palavra do Senhor coloca para nós termos vigilância. Seja ele quem for, se não vigiar, o pecado toma conta, e essa era a preocupação do apóstolo Paulo quando ele dirige esta palavra aos irmãos ali de Tessalônica, para eles fugirem das práticas ilícitas. E nós vemos que na nossa atualidade de hoje, se nós queremos ter uma vida com Deus, nós temos que fazer da mesma coisa que foi posta, que foi uma palavra de exortação para a igreja ali de Tessalônica, para que eles viessem fugir da aparência do mal e viver uma vida em santidade com Deus. Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 7, que diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia. E aí vem, mas para a santificação. Quando eu leio este versículo, eu examino a minha própria vida para ver como é que está a minha vida com Deus. Será que se eu abandonei toda a prática ilícita, toda a imundícia que o mundo oferece? Será que eu estou em busca de me santificar cada vez mais ou estou precisando mais? Porque cada dia a gente precisa, sim, santificar a nossa vida e buscar do Espírito Santo esta graça infinita para com cada um de nós. Ofereça a tua vida em sacrifício vivo e agradável a Deus. Não deixe que as ofertas do inimigo venham abater a tua comunhão com Deus, este prazer que nós temos de falar da palavra do Senhor, embora muitos aí estão usando, né, redes sociais, canais, né, no YouTube, para poder proferir de uma forma errônea, eu vou dizer assim, uma forma em que escandalize o Evangelho do Senhor. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vou lembrar que o apóstolo Paulo também, ele falou que é mister que isto aconteça, que haja divergência para que os santos se levantem. Então, tudo é bíblico, mas só que eu não posso esquecer que a palavra do Senhor fala: ai daqueles por onde promovem o escândalo. Ai daqueles, né, que promovem o escândalo, porque há muitos que ainda não estão preparados para tal situação. Mas que esta palavra, meus irmãos, ela possa te ajudar. Como o apóstolo Paulo, ele coloca aqui também acerca do amor fraternal, né? E ele frisa bastante aqui, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho, né, para nós continuarmos, né, os irmãos ali continuarmos amando uns aos outros. Que esta palavra ela possa entrar no teu coração, que esta palavra possa fazer você
reviver os seus bons momentos de cristão lá atrás, quando você levantou as tuas mãos e aceitou a Jesus, que era aquela disposição, né, para fazer vigília, para ir para o monte, para estar na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Irmãos, eu lembro que eu morava em Bandeirantes, no Paraná, e era uma distância, a gente morava, se não me engano, no bairro Santa Maria, e a Igreja Deus e Amor naquela época ficava em um outro bairro que eu não vou me lembrar agora, o nome do bairro, e nós íamos, irmãos, para a igreja todos os dias. Ah, tinha carro? Não, não tinha carro não, era andando. Era andando, fazia sol ou chuva, a gente estava indo para a casa do Senhor. Meu pai, naquela época, ele era mestre de obra, então 5h, 5h30, ele já estava chegando em casa, né, para a gente poder já se arrumar para poder ir para a igreja. Hoje em dia tem ônibus, hoje em dia tem táxi, hoje em dia tem Uber, hoje em dia tem carro, hoje em dia tem tudo, tem moto, tem tudo. Mas as pessoas encontram muito mais facilidade de não ir para a igreja. Eu digo sempre na igreja que hoje o cansaço, né, da nossa matéria, da nossa carne, ela tem falado mais alto. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca desta forma para nós vivermos a nossa vida hoje como se Cristo voltasse amanhã. Qual será o seu galardão que o Senhor tem reservado para você? Galardão é uma coisa, a salvação, ela é outra coisa. Muitos serão salvos e não terão galardão, por quê? Não teve a recompensa, não praticou para ter a recompensa. Mas como o apóstolo Paulo, ele coloca, a vinda de Jesus está próxima. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, aqueles que ainda estiverem vivos, né, aí será depois. Então guarde essa palavra no teu coração, que esta palavra ela venha fortalecer a tua vida, que esta palavra ela possa trazer para o teu coração uma meditação a respeito do próprio tema, né, que é a santidade. Guarde esta palavra no teu coração. Amém? Irmãos, neste momento eu quero já fazer uma oração, quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal Tempozio, que têm comentado os vídeos também, né? Pelo menos ali uma paz do Senhor, um amém, né? Coloca nos vídeos também, porque a plataforma, o YouTube, ele ajuda, né? Cada joinha que você dá, cada comentário que você dá, não pode escrever o comentário que você quiser, né? O comentário se tá bom, se tá ruim, não tem problema, né? O YouTube, ele entende que a pessoa viu e tá relatando ali alguma coisa. Amém? Então, compartilhe aí nas suas redes sociais, né? E que Deus abençoe. Só lembrando que segunda-feira teremos a live, né? Meu pai já avisou, vai estar aqui ao vivo. Nós estaremos aqui ao vivo, aqui em casa, fazendo a nossa live em família, né? Nesta segunda-feira, no horário das 8 horas da noite. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e também sobre a tua família. Vamos agora fazer um minuto de oração, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de cada inscrito neste canal. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Senhor, eu te apresento aqui a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que tem participado conosco destas lives. Senhor, que estas palavras ela possa entrar no nosso coração, que nós não venhamos, ó Pai, apenas ler, que nós não venhamos apenas a ouvir, mas que nós venhamos viver esta palavra na atualidade de hoje. Senhor, eu te apresento agora o nosso irmão pastor Milton Neves, meu Pai, que necessita, Senhor, da tua misericórdia, da tua graça.
Senhor, eu te apresento a esposa, nossa irmã Aline Neves, eu te apresento os filhos também, Pai. Coloque as tuas mãos poderosas, nos guarda, Senhor, nos livra. Eu te apresento também, meu Deus, o nosso irmão Xavier, Pai, que já está praticamente para fazer passar por mais uma cirurgia. Eu peço a Ti, meu Deus, coloque as Tuas mãos sobre a mão do anestesista, sobre a mão, ó Pai, ali daquele doutor, da enfermagem, meu Deus. Que os Teus anjos venham acampar naquele lugar. Abençoa cada irmão, cada irmã, Pai, que necessita das nossas orações. Eu te apresento aqui também a minha vizinha, Joana Dark, Pai. Coloque as Tuas mãos poderosas. Realiza, Senhor, o Teu milagre, Pai. Repreenda toda enfermidade. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, né? Nos ajude em oração, ajude, né? Porque hoje a gente tem que estar orando em prol do outro, né? Eu oro para os irmãos aí, os irmãos oram por mim também, pela minha família, e nós estaremos, né, neste círculo orando uns para com os outros. Apresente também o nosso irmão Xavier, né, que já se internou. Apresente também, né, uma vizinha nossa aqui, Joana Dark, né, que está passando por um problema também de enfermidade, mas eu tenho certeza que o Deus dos milagres, Ele ainda existe. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês que escreveram aí os seus comentários, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor, um ótimo final de semana para todos. E olha, domingo, né? Domingo agora, dia 2. Preste atenção lá, né? O que você vai digitar lá. Amém? Se for atrás de algum candidato, né, que fale contra a nossa fé, contra a nossa crença, vigia. Vigia, porque senão amanhã a gente pode estar chorando. Amém? Então Deus abençoe. Pede direção do Senhor nosso Deus agora, domingo, dia 2, né, para juntos, né, vocês estão vendo aí a própria diretoria, né, da nossa igreja pentecostal Deus é Amor, mostrando aí para vocês, direcionando vocês a ter um pensamento melhor antes de votar. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. Ore por mim, que nós estaremos orando em favor de todos vocês. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Que Deus abençoe a todos.